Essa é uma história real enviada por um dos nossos inscritos e editada por mim para compartilhar com vocês. Para garantir a segurança e o anonimato de todos os envolvidos, troquei os nomes e alguns detalhes, mas a essência desse relato é totalmente verdadeira. Eu cresci em uma chácara afastada da cidade, cercada pela natureza e pelo silêncio das árvores. Meus pais eram pessoas simples, que dedicaram suas vidas ao trabalho duro no campo. Como filha mais nova, passei a maior parte do tempo sozinha, apenas na companhia dos animais e das poucas visitas que vinham de tempos em tempos. Todo final de ano, nossa casa se enchia de vozes e risadas, pois era tradição que a família se reunisse para as festas. Meus irmãos mais velhos vinham com suas famílias, meus tios e primos traziam presentes, histórias e aquele calor humano que, no resto do ano, parecia tão distante. Naquele ano em especial, meu tio do interior decidiu nos visitar e trouxe com ele sua filha, minha prima, que tinha praticamente a mesma idade que eu. Fazia muito tempo que não nos víamos, e eu estava ansiosa para passar os dias com alguém da minha idade. Quando ela chegou, percebi que estava diferente. Mais confiante, mais desinibida. Ela tinha um jeito moderno de se vestir, carregava consigo uma energia vibrante e uma curiosidade pelo mundo que contrastava com a minha rotina simples na chácara. Na primeira noite, depois do jantar, ficamos conversando no meu quarto. Ela trouxe algumas roupas para mim, dizendo que queria me ajudar a renovar meu estilo. Eu nunca tinha pensado muito nisso, mas, de repente, me vi experimentando peças diferentes, rindo e me olhando no espelho de uma forma nova. Você tem que se sentir bem consigo mesma, disse ela, enquanto separava algumas maquiagens que trouxera na bolsa. Fiquei tímida no começo, mas acabei cedendo. Ela passou um pouco de sombra nos meus olhos, um batom suave, pela primeira vez, vi um reflexo diferente no espelho. Eu não era apenas a menina da chácara, acostumada a calças largas e camisetas gastas. Eu podia ser mais, podia me sentir bem comigo mesma. Aquela noite foi cheia de descobertas. Rimos, falamos sobre a vida e sobre como o mundo lá fora parecia cheio de oportunidades. Na manhã seguinte, acordamos cedo e fomos para a varanda. Minha prima sentou-se na mureta, distraída, observando a paisagem. Esse lugar é incrível, disse ela, balançando as pernas no ar. Foi então que vimos o senhor Custódio, o caseiro da chácara, chegando para mais um dia de trabalho. Ele trabalhava conosco há muitos anos e era quase parte da família. Sempre gentil e prestativo, ajudava meu pai em tudo. Bom dia, seu Custódio. Cumprimentei animada, enquanto minha prima observava tudo com curiosidade. Ele sorriu e assentiu, mas notei que por um instante seus olhos se fixaram nela. Minha prima, percebendo o olhar atento do velho caseiro, sorriu de lado, como se já estivesse acostumada a despertar reações nas pessoas. Não havia nada de incomum ali, mas algo naquela manhã parecia marcar o início de uma nova fase. Uma fase em que eu começaria a ver o mundo com outros olhos e a questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma. Naquela manhã, após a chegada de seu Custódio, notei que minha prima parecia especialmente animada. O olhar do caseiro, sua hesitação e o jeito como ele a analisou de cima a baixo pareciam ter despertado algo nela. Ela se espreguiçou preguiçosamente, mantendo aquele brilho divertido nos olhos, e por um momento senti um certo desconforto. Algo me dizia que ela estava brincando com fogo, testando limites que talvez ela mesma não entendesse completamente. Meu pai apareceu logo depois, cumprimentando o caseiro com seu habitual aperto de mão firme e conversa amigável sobre o trabalho do dia. Enquanto isso, minha prima cochichou para mim. Ele parece bem forte para um senhor de idade, né? Fiquei sem saber o que responder. Eu nunca tinha parado para reparar em Custódio dessa maneira. Para mim, ele sempre foi apenas um homem trabalhador,
que ajudava na chácara desde que eu era pequena. Você acha? Murmurei, tentando não demonstrar o quanto aquela conversa me deixava sem jeito. Ah, claro. Ela riu baixinho. Dá pra ver que ele cuida do corpo. Essas mãos. Ela fez uma careta sugestiva e eu corei instantaneamente. Não sabia se ria ou se mudava de assunto. Antes que pudesse responder, ela se levantou e foi para dentro da casa, deixando-me ali, ainda absorvendo suas palavras. O dia seguiu seu curso normal. Minha mãe passou a manhã preparando o almoço, meu tio e meu pai conversavam sobre velhas histórias da família e eu e minha prima fomos explorar um pouco mais a chácara. Caminhamos até o riacho que passava perto da propriedade, um lugar onde eu adorava passar o tempo sozinha, ouvindo o som da água correndo entre as pedras. Esse lugar é lindo, ela comentou, sentando-se sobre uma pedra grande e esticando as pernas bronzeadas. Eu adoraria ter crescido num lugar assim. Deve ser muito tranquilo. É, mas também pode ser solitário às vezes, admiti. Acho que eu enlouqueceria. Gosto de gente, de movimento. Eu sei. Você sempre foi assim. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo apenas os sons da natureza ao nosso redor. Então, ela me olhou com um sorriso curioso. Você nunca pensou em sair daqui? Conhecer a cidade, viver uma vida diferente? Suspirei. Já tinha pensado nisso algumas vezes, mas a chácara era minha casa. Era tudo o que eu conhecia. Talvez um dia, respondi, incerta. Ela riu. Acho que você tem medo do que não conhece. Talvez. Ela ficou me encarando por um momento antes de mudar de assunto. Ah, quase esqueci. Quero te mostrar uma coisa. Ela puxou o celular do bolso e começou a mexer nele. Quando virou a tela para mim, vi que era um aplicativo de mensagens. Havia uma conversa aberta com alguém chamado Terry. Quem é? Perguntei. Ela sorriu maliciosa. Um amigo. O tom da voz dela me dizia que havia algo mais ali. Da cidade? Sim. A gente se conheceu faz pouco tempo. Ele é interessante. Ela me mostrou algumas mensagens trocadas entre eles. O jeito como ele escrevia era direto, sem rodeios. Perguntas sobre o que ela gostava, onde morava, se tinha namorado. Ele parece intenso, comentei. Ah, ele é, ela disse, mordendo o lábio de leve. E muito experiente. Meu estômago se revirou de leve. Eu sabia que minha prima gostava de desafios, mas algo me dizia que esse Terry era um jogo perigoso. Você já encontrou com ele pessoalmente? Ela balançou a cabeça. Ainda não. Mas ele quer muito. Ele disse que vai passar por aqui em breve. Arregalei os olhos. Você disse onde estamos? Ela riu. Calma, não dei endereço nem nada. Só falei que estou na casa da minha família, no interior. Você confia nele? Ainda não sei, ela admitiu, mas o brilho no olhar dela dizia que isso não importava tanto. Ela gostava da adrenalina da situação. Eu não sabia o que pensar. A tarde passou tranquila, mas no fundo, eu sentia um peso no peito. Algo não estava certo. Quando a noite caiu, minha prima e eu ficamos sentadas na varanda, conversando e olhando as estrelas. Foi então que o portão da chácara se abriu e seu custódio apareceu de novo, carregando algumas ferramentas. Ele olhou para nós e fez um gesto discreto com a cabeça. Boa noite, meninas. Boa noite, seu custódio, respondi. Minha prima, por outro lado, apenas sorriu de um jeito diferente. E então, antes que eu pudesse reagir,
ela se levantou e caminhou até ele. Boa noite, custódio, disse, com um tom que me fez prender a respiração. O homem franziu levemente a testa, talvez surpreso com a informalidade. Mas não disse nada. Apenas continuou caminhando para dentro do galpão. Quando minha prima voltou, ela riu. Acho que ele gostou de mim. Para com isso, sussurrei. Ela apenas deu de ombros. Naquela noite, demorei a dormir. Sentia que algo estava se formando no ar. Algo que eu não entendia direito, mas que me deixava inquieta. E eu não poderia estar mais certa. Nos dias que se seguiram, tentei ignorar a inquietação que crescia dentro de mim. Minha prima parecia cada vez mais entretida com seus joguinhos, ora provocando o velho custódio com sorrisos e olhares demorados, ora trocando mensagens com aquele Terry misterioso no celular. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, mas algo dentro de mim não me deixava em paz. Era como se eu estivesse assistindo a um incêndio começando no horizonte, sabendo que, cedo ou tarde, as chamas chegariam até nós. Naquela tarde, fomos até a vila para comprar algumas coisas. Meu pai nos levou de carro e, enquanto ele resolvia alguns assuntos, nós passeamos pela pracinha. E então, ele ainda fala com você? Perguntei, sem precisar dizer o nome. Minha prima sorriu, mexendo no celular. Sim. Ele quer me ver. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ela me olhou de lado. Nossa, você fala como se ele fosse um assassino em série. Eu só acho estranho. Você mal conhece esse cara. Ela suspirou dramaticamente. Ai, você se preocupa demais. Eu sei me cuidar. Não respondi. Algo me dizia que ela subestimava a situação. Na volta para a chácara, o clima parecia diferente. O céu estava mais escuro do que o normal para aquele horário, carregado de nuvens densas. Quando descemos do carro, notei que a porteira estava ligeiramente aberta. Estranho, murmurei. Tenho certeza de que estava fechada quando saímos. Minha prima deu de ombros. Deve ter sido o custódio. Mas algo me dizia que não era. Ao entrarmos na casa, encontrei minha mãe e minha tia na cozinha, conversando baixinho. Quando nos viram, pararam de falar. Tudo bem? Perguntei. Minha mãe hesitou. Seu pai recebeu uma visita enquanto vocês estavam fora. Meu coração deu um salto. Quem? Um rapaz. Estranho, muito educado, mas, não sei. Tinha algo nele que não gostei. Disse que estava de passagem e perguntou sobre a chácara. Como ele era? Minha prima se adiantou, como se já soubesse a resposta. Minha tia olhou para ela com desconfiança. Moreno, alto, usava óculos escuros. Senti minha prima prender a respiração por um segundo. E o que meu pai disse? Disse que não vendemos terras e que não gostamos de estranhos por aqui. Minha prima soltou uma risada baixa. Nossa, que grosso! Mas eu sabia que, no fundo, ela estava preocupada. Mais tarde, já de noite, fui até a varanda. O vento estava mais forte do que o normal, trazendo um cheiro de terra molhada no ar. Foi então que vi uma sombra perto da cerca. Meu coração disparou. A princípio, achei que fosse custódio, mas não era. Era um homem, parado ali, observando a casa. E eu soube, naquele instante, que o incêndio que eu temia finalmente chegará até nós.